Esse é um episódio famoso da história política de Maringá, né? A vinda do Julião. Ele chegou a vir à cidade, houve se não me engano, Dom Jaime, o pessoal fez um movimento, não é isso? Na época, eu estudava em Londrina ainda, que eu fiz o curso superior de letras, terminei lá na Universidade Estadual de Londrina. Mas lá em Londrina ele não conseguiu falar. De lá para frente, eu não soube o que aconteceu, porque nós fomos ameaçados. Sumam daqui ou vão ser presos. Ninguém queria ser preso. Mas movimentos assim eram frequentes. Quando Costa e Silva foi visitar Londrina, a Expoingá, o presidente da República está vindo, opa, fora a ditadura, abaixo Costa e Silva. Então vamos nos reunir, pessoal, universitários todos. Como é que nós vamos recepcionar o presidente? Então, temos que chegar bem perto do palanque horas antes do lugar onde ele vai falar. Mas fazer o quê? Então, olha as ideias de jovens daquele tempo como eram. Nós temos que gritar abaixo a ditadura, fora Costa e Silva. Mas se nós gritarmos, nós vamos ser presos. Então os nossos ouvintes vão achar a ideia mais original que nos aconteceu naquele tempo. Nós combinamos que seriam confeccionadas letras. Abaixo a ditadura, fora Costa e Silva. As meninas usariam cada uma letra do sutiã. Abaixo a ditadura, nesta posição. E do outro lado, outro grupo de meninas, fora Costa e Silva. E o meu papel, com quase 2 metros de altura, qual que seria? Ficar perto do palanque, na hora que eu erguesse as mãos para dizer muito bem. As meninas rapidamente erguiam aquela letra. Nós imaginávamos que seria o maior sucesso. Entretanto, a ingenuidade prevaleceu. Mas quando ele começou a falar, de vez em quando eu olhava de lado assim, muito bem, presidente. E a turminha e a segurança estranhando aquele posicionamento lá. Com máquinas fotográficas, tentando... Bem, só que a situação não se alterava. Eu mesmo achava assim, não, a televisão vai nos filmar, vai ser aquele sucesso, nós vamos boicotar a visita do presidente. Esqueceram de nos filmar, Rigon. Não nos filmaram. Então, passado um certo instante, nós tínhamos um colega bem pequenino, José dos Três Reis de Oliveira, de Apucarana, família tradicional de Apucarana. Ele não resistiu. Como nós não conseguimos chamar a atenção nem da imprensa e nem do público ali presente, ele chegou bem na frente do palanque e gritou assim: Costa e Silva, assassino! Olha, isso naquele tempo era um risco extremo. Com certeza. Ele foi fotografado, tentaram pegá-lo, ele era pequenino, passava por aí, não foi preso. Ele era de Apucarana, eu morava em Jandaia do Sul naquele tempo. Eu falei assim, Preguinho, o apelido dele era Preguinho. Melhor você ficar em casa um bom tempo agora, porque você pode haver problema para você. Ele falou, que problema nada, rapaz. Olha, você foi fotografado. E haveria um congresso dentro de mais ou menos pouco tempo em Ibiúna. Todos esses congressos eram proibidos pela... Eram feitos às escondidas. Então. Às escondidas. Lá estava o Preguinho novamente. Lá ele foi preso, levado para São Paulo. Preso, ele levou um tiro no olho direito. A família nunca soube do Preguinho, nem dos restos mortais dele. Então, ser do MDB antigamente era um risco muito grande. Aqui de Maringá, o Laércio Sotomayor foi preso e torturado. Doutor Salim Haddad. Eu não conto aqui o tipo de tortura que fizeram por uma questão de respeito à memória dele. Mas eram torturas as mais escabrosas. Então eu cheguei a Maringá, lecionando na UEM. 2 fatores que pesaram bastante para eu ingressar na vida pública. Primeiro,
Havia 6 professores da UEM candidatos a vereador pela Arena. Ninguém pelo MDB. Olharam a ficha, tem um filiado aqui, mas quem que é esse José Tadeu? Os colegas mais próximos da UEM conheciam, mas totalmente desconhecido em Maringá. Lá em nossa unidade de polo, no Jardim Alvorada, em 75 nós já tínhamos criado, no dia 21 de abril de 75, a primeira associação de moradores de Maringá. Presidente Vicente Cimino, a minha esposa, Clarice Bedin França, era secretária. Eu atuava. Tivemos lá a nossa equipe. Falou, pessoal, se nós não tivermos união, nós vamos ficar eternamente aqui vivendo com lamparina ou lampião. Havia uma torneira pública no Jardim Alvorada. Centenas de pessoas faziam aquela fila para servirem-se da água de uma torneira. Tinha uma senhora, Dona Maria, que cuidava da ordem da fila. Ficou conhecido por Dona Maria da Torneira Pública. Então lá ninguém pensava em ser candidato a vereador, muito menos eu. Quando chovia, aquela Avenida Sofia Razgulaeff transformava-se num rio. A Vossoroca imensa. Tinha muito buraco as ruas, né? Sim. Sim. Não havia galerias pluviais, não havia pavimentação. Principalmente ao norte da Praça Farroupilha, o Jardim Alvorada parecia mais uma fazenda abandonada do que propriamente um bairro de Maringá. Quem viveu naquele tempo sabe disso. Estávamos numa reunião de professores. Nesta reunião nós comentávamos as dificuldades pelas quais estávamos passando. Na primeira audiência que tivemos com o prefeito, na época, o Silvio Barro, de saudosa memória, falamos no problema da água que faltava lá. Ele falou assim, mas olha, eu coloquei uma torneira pública no bairro de vocês. O que é que vocês mais querem ainda? Então, esse senhor Vicente Cimino, que tinha sido vereador em Alto Paraná, ele falou assim, olha, se nós não tivermos um vereador aqui do fundão do Alvorada, a nossa vida vai ser sempre assim. Então estávamos numa reunião, ele era muito disposto, ele falou assim, olha pessoal, nós temos que ter um vereador aqui. E eu já tenho um nome desse vereador. Ele se levantou e me chamou, professor Tadeu França, você será o nosso candidato a vereador. Isso em 75. As eleições seriam, como você lembrou, em 76. Falei, mas levei um susto. Falei, mas como assim? Aí fui conversar com o Renato Bernardi, que era professor da UEM. Falei, Renato, o pessoal lá quer que eu seja candidato aqui. Eu vou ficar até com vergonha de chegar na frente dos meus alunos depois. O professor fez uma votação ridícula. Aí o Renato olhou e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu olhei aqui nas fichas, você de fato é o único professor filiado ao MDB. Você vai ter que ser candidato, querendo ou não querendo, em nome do partido. Foi assim que eu fui candidato. Você não tinha a menor expectativa de querer vencer aquela eleição. Houve uma mobilização, essa associação de moradores na convenção esteve presente na Câmara Municipal. No dia da votação, todos eles com chapeuzinho de palha, com meu nome escrito. Aí, terminada a eleição, eu fui candidato, porque vocês são meus amigos, pronto para o que der e vier. Eles chegaram até a minha casa, eu já morava em frente à unidade de polo naquele tempo, onde hoje mora o meu filho. E eles foram tirando o chapéu. Não, o chapéu é de vocês. Não, nós vamos deixar esses chapéus na sua sala. Nós só vamos buscar de novo quando for anunciada a sua vitória como vereador de Maringá. E assim aconteceu, meu caro Rigon. E o senhor teve uma trajetória rápida, porque em seguida o senhor se elegeu deputado estadual. Eu até me recordo de ter chegado no prédio lá antigo, era de madeira, né? Madeira tratada, era bonita a Assembleia. E acho que era a esposa do senhor, que falou assim, eu queria falar com o Tadeu. Então, você, mas quem é? Eu falei, é Ângelo Rigon. Falou, do jornal? Eu falei, é.
Mas eu te imaginava velho, careca. Ficava a impressão, porque eu comecei muito pequeno, né? E jovem ainda.